Aí, vai entrar. Vai entrar. Terça-feira, eu acho, tá não. Vou dar uma saudação, então, né? Sim. Peraí, só um momentinho. Entrou. Tá ao vivo. Amém. Vou tentar passar para o meu Face aqui também, para ver o pessoal que não tem Glória Viva. Tem o meu. Estou tentando achar aqui. Agora. Paz do Senhor, meus queridos. Cadê? Paz do Senhor, meus queridos, seja bem-vindo aqui conosco no Aviva Israel Online. Nós convidamos a você a cantar, a louvar conosco. Se você tem algum pedido de oração, deixe aqui embaixo no grupo do Aviva ou da pastora Liliane. Nós temos hoje a honra de termos a professora, a pastora Rosevita, que estará nos ensinando algo sobre Israel. E que Deus venha abençoar já vocês. Entramos em comunhão, porque nós temos um só Deus, um só Senhor. E com a união do Espírito Santo, nós estaremos aqui unidos, recebendo e passando para vocês as bênçãos do Senhor. Que a palavra venha edificar e transformar a sua vida cada vez mais. Amém? Vamos iniciar um louvor e vamos adorar ao Senhor. Amém? Eu passo para a pastora Liliane e pastor Tiago, que estarão hoje fazendo louvor. Amém, glória a Deus. Onde é esse aqui? Glória a Deus. Quero ler, antes de a gente começar, queria ler um pouquinho do Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. E o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, para sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém? Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. E vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, e vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua,
esperamos, Senhor. Te esperamos, Senhor. Encontra-nos, Senhor, com as lâmpadas cheias de azeite, Jesus. Preparadas para este casamento, Senhor. A noiva e o noivo. Aqui estamos reunidos, Senhor, para conhecer mais de Ti, para conhecer mais da Tua cultura, da cultura judaica, Senhor. Fale aos nossos corações. Fale conosco, Senhor. Queremos conhecer mais de Ti, Jesus. Te amamos. Aleluia. Aleluia. Yeshua HaMashiach. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia. Tua igreja te adora. Te adoramos, Jesus. Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Amém, Senhor. Receba, Senhor, nossa adoração em unidade. Tu és tudo para nós, Senhor. Te amamos, Senhor Jesus. Te amamos, Yeshua. Revele mais sobre o Senhor nesta noite. Revele mais sobre a Tua pessoa, sobre a Tua cultura. Queremos ser mais apaixonados, mais desesperados por Ti, Senhor. No nome de Jesus, toma o Teu controle. Toma, Senhor, o centro desta reunião. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. Amém? Tá todo mundo aí? Sí, estamos aquí. Amém. Oi, pastor Alencar, conseguiu entrar? Pastor,
Vamos orar, então, pela Rose, para ela trazer a palavra. Ângela, você está vendo se está aparecendo no meu Facebook que as pessoas estão me perguntando? Descansa. Tá aparecendo, sim. Então tá bom. Tô olhando. Tá bom. Então vamos orar aqui. Senhor, nós queremos aqui profetizar sobre a vida da Rosevita, dessa mulher de Deus, Pai, que tem nos abençoado tanto, que tem abençoado tanto Israel, Senhor. Pai, nos prepara o nosso coração, nossa mente, para nós entendermos, Senhor, o ensino que ela vai nos passar, Pai. Mas desde já te agradecemos e abençoamos a vida da Rosevita, em nome de Jesus. Eu só gostaria de falar uma coisinha, porque talvez o pessoal saia depois, que nós teremos, através da agência Moadim, que é da Rosevita, nós teremos no dia 15 a 21 de novembro, estaremos indo com congresso, com passeio para Israel. Estão todos convidados para participar, será um momento especial para a sua vida. Todos nós que participamos do primeiro congresso Viva Israel, tivemos as vidas, o ministério transformado. Que Deus te abençoe. Entre em contato comigo, a pastora Wanda Pernas, ou a Rosevita, ou a Liliane, qualquer um de nós. E nós te passamos as mais informações, tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigada por estar conosco. E eu sei que Deus vai falar profundamente com você. Amém? Passo para a Rose, minha querida. Shalom, boa noite aí para quem é noite, bom dia para nós estamos aqui à tarde, né, na Flórida. Eu estava pensando, quando eu comecei, para o que a gente iria pensar hoje, e eu pensei muito num assunto que está muito em dia. Hoje está todo mundo falando dos últimos tempos, das últimas coisas, de arrebatamento, de tribulação, todas essas coisas. Mas o que eu gostaria de trabalhar, da gente pensar, é sobre Israel. Vamos falar sobre Israel ontem, hoje e futuro de Israel. E eu gostaria de começar, mas em tudo que nós estivermos falando hoje, eu gostaria que ficasse uma palavra: esperança. Esperança, promessa. Promessa, esperança. Tudo que nós vamos falar, a gente lembrar dessas duas palavras, da palavra esperança. Então, a gente começa lá em Gênesis. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês aí, Gênesis 12, né? Que tudo com Israel começa lá em Gênesis 12, com Abraão. Lembra quando Deus chama Abraão e ele diz para Abraão, Gênesis 12, de 1, 2 e 3, que eu vou ler. Então, Gênesis 12, 1, ele diz assim, todos encontraram? Ora, disse o Senhor a Abraão, neste momento ele ainda era Abrão, não era Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. E sê tu uma bênção. Aí depois disso, ele fala tudo isso para Abraão, depois ele continua. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, é interessante que o Eterno ele fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quer dizer, Deus manda ele para um local que ele não sabia onde era. E é interessante que Deus vai mostrando ao pouco. Ele sai de um local, diz a Bíblia lá que ele sai de Ur, então esse Ur lá na Mesopotâmia, primeiro ele vai para um local Arã, depois ele vai para outro, depois ele vai chegando em Canaã, até quando ele chega no horário em que ele deveria ficar, né? Então é interessante que ele fale, e farei duas coisas, ele diz, farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Então, abençoarei e engrandecerei o teu nome. O seu nome será grande. E é interessante, e depois ele diz, e ser tu uma bênção. Deus iria abençoar Deus não só abençoaria a ele mesmo, ele seria abençoado, porque Deus disse que ele iria abençoá-lo, iria engrandecer o nome dele, mas que ele fosse uma bênção para os outros.
Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito para a gente, que quantas vezes Deus quer nos abençoar, Ele quer nos abençoar, Ele vai nos abençoar para que nós sejamos abençoados, mas não é só para isso, para abençoar outros, né? Então, isso é importante a gente continuar guardando essa ideia na nossa mente, que nós seremos abençoados para abençoar outros. Então, ele diz mais outra coisa. Então, todas essas famílias seriam abençoadas. Então, ele diz que Deus iria abençoá-lo, ele seria abençoado, e ele seria a bênção, e através dele, todas as famílias seriam abençoadas. Aí, hoje, quando a gente vê todo mundo falando, todo mundo evangélico, todo mundo falando, olha, temos que olhar para Israel. Israel é a porta, Israel é a janela. Temos que olhar. A gente tem que lembrar de onde Israel começou. Israel começou de uma fé. Começou lá de um homem chamado Abraão, que Deus chama, cheio de defeitos, cheio de erros, vai trabalhando, uma hora ele faz certo, outra hora ele faz errado. Quando ele faz errado, Deus puxa a orelha, não é? Parecido com a gente, cheio de coisas. Mas Deus vai trabalhando com esse homem e forma essa história toda que a gente tem do passado de Israel, do presente de Israel e do futuro de Israel. Então, é interessante. Mas a esperança. O que é esperança? Esperança vem do crer nas promessas de Deus. Então, é interessante que a esperança ela é construída nas promessas de Deus. Ele teve uma esperança. Ele falou, Deus falou, vem que eu vou te abençoar. Ele tinha certeza, ele tinha convicção que Deus iria o abençoá-lo? Não. Você vê que cada dia era um caminhar com esse Deus único que o chamou. Então, Deus vai chamá-lo, Deus vai mudando a história dele, cada dia mudando a história, e ele vai conhecendo, e a esperança dele vai sendo renovada através da promessa, não é isso? Essa foi uma formada, então é interessante que foi uma jornada de fé e de esperança. Ele partiu sem saber para onde ele iria, sem saber o que aconteceria. Nós sabemos, através dos estudos, que ele sabia falar mais ou menos a língua, porque era uma língua semítica. As línguas semíticas fazem parte, como nós temos as línguas latinas, fazem parte. O francês, o italiano, o português, o espanhol, faz parte dessa família. Então, a língua semítica era uma família. Então, a língua que o povo falava ali era uma língua parecida. Era uma língua que ele podia compreender. E é interessante que, não sei se vocês sabem, Abraão é o primeiro chamado a ser hebreu. Que a palavra hebreu significa ever. Vem da palavra avar. Aquele que passou. Aquele que veio do outro lado e passou o rio. Então, aí ele pergunta, o hebreu, Abraão. Abraão é aquele que veio de lá daquela terra, que passou o rio e veio para cá. Então, o primeiro hebreu seria Abraão. Então, é interessante que ele partiu sem saber para onde iria, sem saber o que aconteceria com ele, mas pela fé, ele prosseguiu. E é interessante que quando você olha isso lá, nós não vamos estudar aqui toda a história, não é verdade? Vem Abraão, daqui a pouco vem Isaac, vem Jacó, Jacó vai lá para a Babilônia novamente, Jacó volta, vem os filhos de Jacó, são levados para o Egito, vem para cá, para a terra de Canaã, toma a terra de Canaã, e tudo isso, gente, era aquela promessa. Abraão não viu acontecer a promessa de Deus, mas ele creu. Vamos lá em Hebreus, abra a Bíblia de vocês em Hebreus 11. Lá em Hebreus 11 fala isso muito, muito bem. Então, Hebreus 11, ok? Deixa eu ver Hebreus 11, quanto que é? Hebreus 11, 8. Cadê Hebreus 11, 8, né? Então, olha só, Hebreus 11 diz isso aqui. Encontraram? Hebreus 11, 8. Tá? É 8 até 10. Pela fé. Fé no quê? Na promessa. Que Deus diz, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Lembram da história? Ele não tinha filho. A Sara tenta dar uma mãozinha e vem um filho, Ismael, mas não era aquilo que Deus tinha falado. Até que vem o filho Isaque, um filho. Então, desse filho, pensar que viria uma nação, formaria uma nação, que depois você vai ver que ele diz, lá no texto, diz que eles seriam como areias do mar e como as estrelas do céu, que nós não podemos contar as estrelas do céu, então nós não podemos contar com a descendência de Abraão, que está espalhada aí pelo mundo inteiro.
Então, você vê. Então, ele diz, era na promessa. Lembra que é a promessa. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, o que acontece? Ele aguardava a promessa acontecer. E, às vezes, eu fico pensando na vida da gente, quantas vezes, né, a gente tem uma promessa de Deus para a nossa vida, e a gente tem certeza que Deus tem aquilo para a gente, e as coisas, às vezes, demoram, não é verdade? Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 10, passa 20 anos, não é isso? Às vezes, 20 anos para a gente ver aquilo acontecer. E nós vamos ver que Abraão não viu acontecer. Ele não viu hoje aquele Israel que existe lá. Ele não viu a promessa acontecer, mas ele teve fé. Então, essa esperança, a palavra a fé e a esperança, para mim, são as duas coisas. A fé, né? E diz a fé que a fé... O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se espera, tá? A convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo agora, ainda não está aqui no momento, mas eu vejo lá no futuro. Eu tenho uma expressão que a gente pergunta em hebraico, a gente sempre pergunta assim, como vai você? E essa expressão, como vai você, a gente usa, Mashalom Ha. Existe uma expressão para o homem e para a mulher. Mashalom Ha para o homem, Mashilomer para a mulher. E eu gosto de responder sempre assim, Jacob Seder, Baruch Hashem. Tudo está em ordem, graças ao Eterno. Eu não vejo a ordem. Vocês estão vendo agora nesse mundo aí que está todo mundo dizendo, olha, novembro não sei se vai poder ter o Congresso, não sei se vai poder ter isso, será que vai ter alguma coisa esse ano? Eu não vejo, mas eu sei que está tudo em ordem. Tudo está em ordem. Jacob Beseder. Então, Jacob é tudo, Beseder em ordem. Tudo está em ordem, graças ao Eterno. Baruch Hashem. Abençoado, bendito seja o nome do Eterno, graças a ele. Então, é importante a gente ver. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, nós temos uma esperança. Nós temos a esperança. A nossa esperança é uma esperança morta? Não. É na promessa. Nós vamos ver qual é a promessa que Deus tem para nós nos dias de hoje, para Israel nos dias de hoje e nos dias de amanhã. Tem uma promessa para Israel. Tem uma promessa para nós, que fazemos parte do povo de Israel. Então, o que acontece? A nossa fé nunca, olha, preste atenção nesse texto, a nossa fé nunca é maior do que o nosso nível de esperança. Qual é o seu nível de esperança? Se a sua esperança é baixa, sua fé é baixa. Ok? A pessoa com mais esperança prevalece. Aquela que... Lembra que não é esperança no mundo, não é esperança se o Trump vai dar isso, se é a esperança que vai ter o dinheiro, é a esperança que vai ganhar ajuda do governo. Não é isso. É esperança na promessa de Deus. E qual é a grande promessa que nós temos? É a vinda do Messias. É a vinda de Jesus. Essa é a promessa, irmãos, que nós temos que continuar. Tudo aquilo que nós estudarmos, tudo aquilo que nós pregarmos, tudo aquilo que nós vivermos, é para falar para os outros isso. Jesus voltará. E ele virá. E a razão disso, que tudo aquilo que aconteceu com Israel, tudo aquilo que veio com Israel, toda a história de Israel, se vocês pegarem a história e ver o que acontece com Israel, é essa certeza, a certeza na promessa, que Israel vai estar presente, que Yeshua, que Jesus, o Mashiach, vai voltar. E quando ele voltar, aí as coisas vão estar, vai ser o cumprimento de todas aquelas profecias do passado. Então, mais uma coisa, a esperança é essencial para crermos em renascimentos, para crermos na transformação das pessoas. Se nós não tivermos esperança que as pessoas podem ser transformadas, a nossa pregação é falha. Para que eu vou pregar?
E eu lembro, eu vejo, eu conto, eu ensino, vou em várias igrejas, vários lugares falando sobre Israel, tem pessoas que chegam para mim e dizem assim no final, olha, eu não gostava de Israel antes, não. Eu nem amava Israel. Hoje, Deus transformou meu coração. Nós estamos até o Frank, né? O Frank tem aí o amor por Israel tremendo. Então, é isso que Deus tem que fazer, a gente levar as pessoas a amar, porque Israel, gente, é a esperança, a promessa, que tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus falou no Antigo Testamento, tudo aquilo que Ele está falando no Novo Testamento, tudo isso se cumprirá, porque se cumpriu em Israel voltar a reviver. Se nós lembrarmos que nos anos 70, quando foi, o que aconteceu? Lá nos anos 70 da nossa era, o templo foi destruído, os judeus foram espalhados, mais um pouco, 135 houve mesmo, quando eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Acabou a esperança. Quantas pessoas a gente escuta eles contando coisas assim, acabou a esperança de Israel. Como? No mundo inteiro. E se vocês imaginarem 135 para 1948, quando tem o Estado de Israel, são quase 2.000 anos. Quase 2.000 anos no exílio. Quase 2.000 anos longe. O que foi a única coisa que segurou esse povo? A palavra. O Tanar, a Bíblia. Isso é que segurou, porque eles tinham a palavra. E na palavra, ele se relacionava com esse Deus e ele tinha... E o quê? A esperança. A esperança do quê? Na promessa. A esperança na promessa, porque Deus disse que um dia os traria de volta. E quem diz que isso um dia eles traria de volta, quando vocês podem ver lá no texto, vocês podem ir lá e ler todinho, Ezequiel 37... Ezequiel 37 é essa volta. Tá? Então, tantas coisas aconteceram, gente, mas a esperança permaneceu que um dia eles retornariam. Agora, vocês, voltando lá a Abraão nunca imaginaria todas essas coisas que tinham acontecido. Quando ele sai, Deus manda ele para um local, ele vai ser só aquilo ali. E ali a história vai acontecendo. Porque Deus não tinha uma história para Abraão. Deus não tinha uma história para um povo, Deus tinha história para todos. Tá? Abraão foi escolhido para formar esse povo. E esse povo foi escolhido para a vinda do Mashiach, para a vinda do Messias. E esse Messias é que é a nossa esperança. E esse Messias que é a promessa, a esperança da promessa de Deus. Então é interessante que quando eles voltam em 1948, desde que o Israel volta a ser o Estado de Israel na terra dos patriarcas. É muito lindo. Né? Semana que vem, quando vai ser esse dia 28, 29, que é o dia do Yom Ha'atzmaut, é o Yom Ha'atzmaut, que quer dizer, é o dia de independência de Israel, eles fazem uma cerimônia no cemitério. É no cemitério onde tem a sepultura de Hetzel. Então, o Hetzel tem a sepultura dele ali, ele era um cara que era um sionista. O que era o sionismo? O sionista era aquele que falava, nós temos que ter a nossa terra. Não adianta maravilhoso viver na Alemanha, nós tínhamos dinheiro, tinha dinheiro na Alemanha, tinha dinheiro na Polônia, eles eram ricos, e aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Nós precisamos de ter a nossa terra. E você vê que ter a nossa terra é voltando a Abraão. Era a promessa que Deus disse que ele iria o abençoar e que eles teriam a permanência na terra. Então, eles voltam. E aí, eles voltam o Hetzel. Então, em 1948, quando é decretado o Estado de Israel, nascimento do Estado de Israel, eles chamam da independência de Israel, que agora Israel é um Estado livre. Ele pode... tudo o que ele quiser fazer, ele pode fazer. Antes ele não era livre, porque eles ficaram quase 2.000 anos andando de um lugar para outro, vivendo num país para outro. Né? Então, nós precisamos lembrar do nosso pai Abraão. Precisamos manter a nossa esperança até que se cumpra a promessa. A promessa da volta de Israel aconteceu. Amém? Agora, toda a promessa, qual é a promessa?
A promessa da vinda do Messias. Essa que nós temos que apresentar. Agora, com esse tanto de profecias, todo mundo nervoso, vai acabar com a Itália, vai juntar a Itália, vai ser o terceiro mundo, vai ser a dominância de... Não preocupe com nada disso. Tudo que isso vier é para nós termos a nossa esperança. Lembra, a nossa esperança é em Jesus. A nossa esperança é no Mashiach. Nós temos que trabalhar e fazer o que o Senhor colocou nas nossas mãos agora, para a vinda dele. Eu sei, nós estamos vendo aí pessoas que têm da Alemanha, de vários lugares, da Itália, do Brasil, daqui, e eu comecei a pensar, e eu tenho pensado muito nisso, o que Deus quer, o que nós temos, qual a nossa esperança, o que eu tenho que fazer, gente, o que nós podemos fazer? Então, uma coisa que nós podemos fazer, muito importante isso, o que eu preciso e o que eu devo fazer. Primeiro, eu tenho que lembrar de todas as profecias que foram cumpridas. Se Israel não existisse, em 1948 não tivesse voltado a Israel, tinha passado tudo passou. Mas em 1948 Israel voltou. Então, tudo aquilo que se cumpriu ali vai se cumprir. Lá em Daniel, Apocalipse, tudo fala, virá o anticristo, virá a grande tribulação, virá o arrebatamento, tudo isso virá. Mas o que eu deverei fazer? Primeira coisa que eu coloquei para mim. Primeiro, eu devo ter uma vida limpa. Eu devo ter uma vida mais próxima de Deus possível. Tentar tirar tudo aquilo que me afasta de Deus. Tudo aquilo que pertence a Deus. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem muito interessante que as pessoas falam que o dinheiro e Deus. Que o dinheiro pode ser o Deus. Mas aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que o dinheiro... ele fica, às vezes, no lugar de Deus, porque o dinheiro fala assim, se você estiver doente, eu tenho dinheiro para pagar. Se você tiver conta, eu tenho dinheiro para pagar. E o dinheiro, então, ele passa a ser o primeiro na sua vida. Ter dinheiro é muito importante, gente, não é errado. Mas quando o dinheiro passa a ser o Deus da tua vida, o que é o Deus da tua vida? Ele é que controla a sua vida. Não é o Deus que não é aquele sentido que eu estou idolatrando o dinheiro, não. É o dinheiro que está controlando minha vida. Porque Deus, ele quer ser o Deus da sua vida, é controlar a sua vida. E quando o dinheiro passa a controlar a sua vida, aí o dinheiro o quê? Ah, eu tenho dinheiro. Ah, eu quero viajar. Eu tenho dinheiro. Tudo eu tenho dinheiro, o dinheiro está controlando a sua vida. E quem deve controlar minha vida é Deus. Por isso que ele fala... Na Bíblia tem várias horas, estudos sobre isso, o Deus e o dinheiro. Então, porque quando o dinheiro torna-se o seu Deus da sua vida, é que é errado. Mas ter dinheiro, ganhar o dinheiro e ter o dinheiro para você ser abençoado e para abençoar os outros, maravilha. Isso é importante. Então, ter uma vida limpa, mais próxima de Deus, procurando, esperando, tendo essa esperança na promessa que é a vinda do Messias. E outra coisa, gente, a segunda coisa, falar de Jesus para os outros. O tempo é curto, muito curto. E eu pensei numa coisa, vamos fazer uma lista de pessoas que eu tenho que falar. Meu amigo, meu irmão, meu filho, não sei. Ah, já falei 1000 vezes. Ok, vamos fazer então uma lista no papel, escrito o nome das pessoas. Vamos estar orando, vamos estar falando, para que essa pessoa não olhe para essas circunstâncias. Gente, esse vírus é nada, é pequeno. Virão coisas mais difíceis, virão coisas mais profundas, virão coisas tão profundas, tão difíceis, que se nós perdermos a nossa esperança, nós ficaremos no caminho. Mas se nós continuarmos seguros na nossa esperança, na nossa fé, olhando para Israel, que foi o cumprimento da profecia de Deus, da promessa de Deus, nós temos que dizer, Deus tem promessas para a minha vida. E as promessas da minha vida, que Deus tem para mim, vão se cumprir. Porque Deus cumpre todas elas. Deus é fiel. Certo? Então, é esta que é o meu estudo de hoje, pensando nisso. Não perder tempo. Falar tempo e fora de tempo da vinda de Jesus e da nossa esperança, que é na promessa dessa vinda de Jesus. Amém. Terminei. Não sei se nós temos tempo para perguntas, alguma coisa, não sei. Como que você pensou, Adriana? Não, temos sim. Quem tiver uma pergunta, pode fazer para a Rosevita. Temos um tempinho, sim.
Eu tenho a tendência de falar muito rápido, mas aí a gente tem o tempo aí. Alguém Tem quer fazer alguém alguma pergunta a fazer? Levanta a mão assim, ó. Vamos ver quem está todo mundo aí. Vamos ver. Ninguém tem Não, mas acho que ninguém tem pergunta nenhuma. Ó, tá ótimo. É assim, Mas- assim, a esperança, essa esperança é que nos fortalece, né? O que nós devemos fazer para não acontecer que nem aconteceu com Abraão? Porque ele não viu a promessa. O que acontece? O que eu acho é ele não ver a promessa não foi alguma coisa, é porque ela não iria acontecer naquela época. Entendeu? Então, o que permaneceu com ele foi a fé. Hoje nós sabemos que a minha esperança é que Jesus vai voltar. E eu vou estar com ele e vou subir. Mas eu não sei se ele vai chegar até, ou se eu vou partir antes. Quer dizer, se eu partir antes, a minha promessa... é melhor se eu partir antes, porque eu encontro logo com ele. Aí é melhor, né? Porque eu encontro logo com ele. Mas acontece isso, que às vezes a promessa daquilo que Deus falou, ela ainda não aconteceu, porque nós temos que entender que Deus vive fora de uma coisa chamada tempo, e nós vivemos no tempo. Então, lá na época de Abraão, Deus já sabia de tudo, lá na Abraão já tinha tudo acontecido, tudo já existia, tudo já tinha acontecido, porque estava fora do tempo. Então, já tinha o Messias vindo, tudo isso. Só que essa história e esse acontecer no tempo vai acontecendo para nós. E chegou o momento dele morrer sem ver essa promessa, mas ele tinha fé nela. Exatamente. Por que eu perguntei isso? Porque às vezes nós fazemos as coisas querendo ver as coisas acontecer. E aí, no caso, Abraão, ele foi fiel mesmo não vivendo, porque às vezes a gente começa algo hoje e a gente quer ver o fruto das coisas agora, mas nem tudo é para o nosso tempo, talvez para as próximas gerações. Por isso que eu fiz esse tipo de... Pois é. E é importante, né, pastora? É a gente estar ligado com Deus e estar fazendo. É igual esse mesmo aqui, falar de Deus do tempo e fora do tempo para as pessoas. Nós estamos no momento, esse momento agora é um momento importantíssimo, é um momento que está todo mundo voltado, todo mundo preocupado, mas muitos estão preocupados com o que vai acontecer, se é o anticristo, se vai acontecer marca da... É tanta pergunta que você vê as pessoas. Agora, o que eu acho que a gente tem que estar é manter essa nossa fé, manter essa nossa esperança. Que a nossa esperança é que, no final de tudo, Deus vai ser vitorioso. Eu creio muito que Deus separou Abraão para fazer... É um ciclo, para que toda essa história acontecesse, para que, no final, agora, esse Estado de Israel, junto conosco, o que vai estar com Deus? O que vai encontrar com Deus? Não é a igreja, não é Israel, é a igreja e Israel, os dois juntos. Aqueles que crerem em Yeshua HaMashiach como Senhor e Salvador vão estar juntos com o Messias. Então, quando nós estivermos juntos, aí sim a nossa esperança é essa, de estarmos juntos todos com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, só esse caminho. Né? Só que as coisas que nós podemos fazer hoje, nós devemos fazer hoje e não esperar, eu não vou fazer porque eu não vou ver, ou eu não vou... não, Deus é um Deus... É verdade, é. Deus é um Deus que, se eu não fizer, o meu filho, meus netos, meus bisnetos vão ter essa bênção. E a gente não pode fazer as coisas por egoísmo, a gente tem que fazer as coisas por uma palavra profética, não é assim? É verdade. E é uma coisa muito maravilhosa. Quando você segue a palavra do Eterno, você segue a palavra do Eterno, e você, independente do que os outros pensam, o que os outros acham, o que não vai. Eu vejo que a minha vida toda foi pautada, amor por Israel, amar por Israel. Hoje eu vejo os meus filhos amando Israel. Hoje eu vejo os meus netos amando Israel. Então, quer dizer, é uma coisa tremenda. E ver que eu não sei se eu vou ver a redenção de Israel, porque a redenção de Israel vai ser quando vier o Mashiach e eles reconhecerem que Yeshua HaMashiach é o Senhor. Eu não sei se eu vou ver isso no meu tempo, mas quem sabe vai ser meus filhos, quem sabe serão meus netos, e eles estarão. Então, é isso aí, a gente passar a esperança
e passar a esperança nessa promessa de Deus, que é a promessa final de tudo. Quando você olha lá em Apocalipse, você diz lá e você verá, e você vê que vai acontecer, vai ter a guerra, vai ter aquela guerra da guerra, isso, e no final, o povo de Israel vai reconhecer que Jesus é o Messias, e vão então estar tudo unido. Então, quer dizer, isto é uma coisa que a gente tem que continuar tendo a esperança. Podemos não ver agora, pode estar todos eles contra, todo mundo que for, mas no futuro, nós temos que continuar com a nossa esperança nessa promessa, que é uma promessa que vai permanecer. Tem alguma pergunta, Frank? Tem que abrir o microfone dele, está Não, fechado. Tenho uma pergunta, mas só que... Ó, pastor, o pastor Alencar falando, né? A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Eu tenho uma pergunta, mas eu quero fazer depois que acabar a nossa live. Ok. Alô? Então, o Frank Adriana. faz a pergunta. Depois. Eu quero fazer depois, quando terminar, por favor, pastor. O Frank que vai Para fazer ela. agora. Faz, Frank. Tá bom, pastor Alencar. Agora o Frank, Obrigado. depois você faz. Eu não tinha uma pergunta, só foi aquela coisa quando o Rose falou que todas as pessoas da família estão amando Israel. Eu só quero mostrar, eu também. Amém. Amém. Um alemão amando Israel. Ô, glória! Você imagina. Glória. Aleluia. É a realização da promessa de Deus. Amém. Amém. Então, assim, Rose, mesmo que hoje, se eu posso fazer, se eu posso ajudar e não ajudo, eu estou segurando a minha mão. E essas bênçãos, eu posso até não viver elas como Abraão não viveu, mas por uma palavra profética, por obediência que fez. Então, se nós hoje obedecemos o Senhor mesmo, com lutas, com dificuldades, estou falando de nós que somos estrangeiros, que estamos na Europa, estamos nos Estados Unidos, mas os nossos filhos, os nossos netos comerão, assim como teus filhos, os teus netos estão desfrutando das bênçãos, né, espirituais. Sim? Amém. É verdade, é verdade. Ok. Então, fechou o som. Pode falar. Não, você tinha fechado, mas está tudo bem, mas é isso mesmo, nós veremos isso. E é interessante que você vê, Abraão não viu, mas foram os descendentes dele que estão lá, desfrutando, né? O que nós temos lá em Israel, nós vemos, vocês foram lá, vocês viram. E essa fé, nessa esperança, em alguma coisa que ele não viu, mas ele creu. Então, é a mesma coisa nós. Nós não estamos vendo, às vezes, muita coisa acontecer, mas nós temos que crer que Deus está no controle de tudo. Né? Hakol Beseder, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. O pastor Tiago, acho que tem algo para falar, né, pastor Tiago? Eu tenho uma pergunta e depois queria compartilhar algo bem simples para a gente, bem prático, né, para esse tempo. Rose, nós estamos estudando aqui na igreja local, estamos estudando sobre o livro de Apocalipse, né? Estamos repassando o Apocalipse. Nós vemos que é um livro muito pontual. Bom, toda a Bíblia é pontual, né? Ela não para. E a gente está meditando, né, estudando sobre o papel de Israel na grande tribulação, no momento pré-tribulacional. Né? Nós sabemos que nós cremos, na verdade, que nós estamos nos últimos dias, né? No princípio das 2 de Mateus 24, onde Jesus falou. E que papel teria Israel nesse tempo de pré-tribulação, né? Um tempo que já estamos às portas, né? Porque durante muitos anos eu recebi vários estudos, estudei sobre o papel de Israel quando o anticristo se levantar, né? Aos 3 anos e meio, então Israel ele sentará no trono do terceiro templo. Então Israel, a venda dos olhos de Israel cairão e ele virá, nossa, ele é o anticristo. Nós estamos pecando contra o Senhor, então eles se levantarão e se alinharão, né? Eu queria ver se eu
Eu queria ver o que a senhora podia compartilhar conosco sobre isso. O que acontece? As coisas, a gente não sabe como elas vão acontecer, né? Qual vai ser, como vamos chegar lá, mas segundo o que mostra tanto Daniel como Apocalipse, né, que é os 2 livros, então ele diz uma coisa. Por isso você vê, se não tivesse acontecido essa volta de Israel como povo, iam voltar um povo forte. É interessante isso, que ele é forte belicamente. Ele é forte, né, numa potência nesse sentido. E o que acontece? Se não tivesse acontecido isso, a gente teria lido Apocalipse e tudo, e não conseguia entender. Hoje nós entendemos. Israel é um povo forte. Agora, como esse povo belicamente forte vai concordar com o anticristo e o anticristo vai ser o protetor deles, nós não sabemos. Entendeu? É uma coisa que vai acontecer, e segundo a palavra, vai acontecer. Porque uma das coisas, a gente em Israel tem vários grupos, tá? Em Israel nós temos grupos, principalmente os israelitas, os israelenses, que não são religiosos, eles não creem em nada disso. Que virá Mashiach, que virá o Messias, eles não creem em nada disso. Eles creem que é um país, esse país é forte e ninguém vai entrar ali para combatê-los. Tá? É isso que eles creem. Mas nós, crendo na palavra do Eterno e vendo isso aí, nós sabemos que vai acontecer alguma coisa. Os religiosos, mais religiosos, eles esperam a reconstrução do templo. Tá? Então, eles esperam, não sei se você chegou a ver lá, existe um Instituto do Templo, e esse Instituto do Templo tem as coisas todas preparadas para a reconstrução desse templo, e a reconstrução desse templo tem a ver com os judeus ortodoxos, porque para eles o Mashiach vai chegar, e o Mashiach vai ser aquele que vai reconstruir o templo e vai iniciar o sacrifício no templo, para os judeus religiosos. Tá? Para os cristãos, nós sabemos, quando lemos, que esse Mashiach que virá é o anticristo. Que quando mandar reconstruir, fazer o sacrifício do templo, todo mundo vai aceitar. Todos eles vão aceitá-lo. Opa, esse aí é o homem, esse aí é o cara, porque está mandando fazer aquilo que eles querem, entendeu? Então, o que vai acontecer? Mas nós vamos ver que ele vai fazer acordos com Israel, Israel vai aceitá-lo, vai tremendamente, é ele, nós estamos com ele, tudo. Mas de uma hora para outra, diz o texto lá, que ele vai sentar no templo e vai dizer que ele é Deus. Então, tudo aquilo que ele foi escrito, a Torá, tudo, a Torá, o Taná, vai ter que ser queimado porque não existe, porque ele é o Deus. Então, aí é que eles verão que ele não é o Deus e que ele é o anticristo. Aí vai começar a perseguição. Mas lembra que até chegar nesse momento, eu não sei quando, não sei como, vai haver tantas catástrofes, vai haver tantas pragas que tem aí pelo mundo que vão acontecer, né? Pode ser uma coisa rápida, pode ser uma coisa demorada, nós não sabemos. O que é importante para a gente é a gente olhar, para a gente poder estar lendo o que está sendo escrito, lendo a parte política, a parte social, e você vê que as coisas vão se encaixando. Tá? Você vai vendo que as coisas no mundo vão se encaixando para este momento, para vir esse salvador da pátria, vamos imaginar aí. Né? E nós sabemos que neste momento é quando Israel vai verdadeiramente começar a ver, não é esse, e Israel vai ter um grupo de pessoas que vão estar falando para o mundo e para as pessoas que ele não é, que o Cristo é, que Jesus já veio, e a segunda vinda de Cristo. Tá? Então é nesse sentido aí. Mais alguma coisa? Tiago, tem mais alguma pergunta? Não, tremendo, muito bem explicado, revelador, viu, Rose? Muito obrigado, querida pastora Rose. Eu estou estudando com um grupo, nós estamos com um grupo sábado, nós estamos fazendo um estudo de Daniel, mas aí eu estou fazendo Daniel com Apocalipse junto. Claro, para entendermos melhor o livro de Apocalipse. Para entender. Daniel. Entender. Porque é interessante, porque o que eu gosto de lembrar muito, Tiago, e passar isso para o povo, é que nada disso vem para poder a gente ficar com medo. Tudo isso vem para essa esperança. É a esperança na promessa que Jesus vai voltar. Então, ele está nos mostrando, ele está nos alertando. Não é para ninguém ter medo, não é para nos alertar no sentido. Não coloque a tua esperança neste mundo. Coloque a tua esperança no verdadeiro lugar, que é no Mashiach, no Messias, que vai retornar e vai levar a igreja e vai estar com a igreja.
né? Aleluia. Eu tenho uma coisa para fazer, Rose. Como podemos fazer para você vir visitar as igrejas e dar um ensino completo? Claro que agora não, né? Mas para o futuro, né? Quando as fronteiras se abrirem, como é que faz para te encontrar? Não, tem aí o meu... Você pode pegar o meu e-mail, porque eu acho que o melhor é pelo e-mail, porque eu não tenho Facebook, então o melhor é o e-mail. Ou pela agência. Ou pela agência, pela Moadim, porque a Moadim Travel é uma agência que Moadim significa um tempo especial com Deus. Então, o nosso grupo, nós levamos grupos a Israel, levamos grupos à Turquia para ter um tempo especial com Deus. É Deus que prepara, é Deus que escolhe as pessoas que deverão estar com Ele ali onde Ele quer, né? Então, essa é a nossa visão do Moadim, que é um tempo especial com Deus, como as festas são Moadim. Então, são um tempo que Deus preparou para estar com o povo. Então, Moadim é levar pessoas a Israel para estar um tempo com Deus. Então, quer dizer, pode ser pela Moadim Travel Group, que a gente tem o nosso site, ou então pelo meu e-mail pessoal é Rosemary, que é ROSEMRY, vita@gmail.com. Ou qualquer coisa pode entrar em contato conosco, né? Isso aí, com vocês aí. Eu gostaria de saber, o pastor Tiago, ele teria alguma coisa para falar muito importante com a Liliane? Amém. Amém. Nós cremos que nesse tempo, né, o Senhor está olhando, né, ele está direcionando os olhos da igreja a Israel, está trazendo a igreja de novo, né? A nossa fé não veio de Roma, nem de Grécia, veio de Israel. E nós temos que abençoar essa terra, né? Com as nossas orações e deixar uma semente lá. Então, cada um de nós, né, do grupo, cada um que está nos assistindo pelo Facebook, nós queremos, nesse momento, levantar uma oferta. Você que está disposto, sempre no coração, uma direção do Senhor para fazer isso. Nós queremos colocar aqui no Facebook do Aviva Israel, né, pastora Adriana, para entrar em contato com a senhora, né? Ou conosco, o que vocês preferirem, né? Para a gente poder semear na vida dos pastores, né? Nós temos... Pode ser com vocês. Amém, amém, glória a Deus. Pastor Israel, pastora Wanda, que estão em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Então, queria fazer o convite a todos que estão nos assistindo, também, obviamente, a cada um do grupo. Nós podemos semear Israel, né? Existe uma bênção sobre a terra de Israel, sobre a nação de Israel, sobre o povo, né? Que o Senhor disse que nós seremos abençoados se nós abençoarmos Israel e seremos malditos se nós amaldiçoarmos Israel. Então, nós queremos abençoar Israel através dessa semente de amor, através dos pastores Israel e Wanda. Amém? Então, você que está... Glória a Deus. Então, quem sentir no coração que Deus vai falar com você, você entra em contato com o pastor Tiago e a pastora Liliane para semear no povo de Israel. O pastor Israel, a pastora Wanda são da descendência de Levi, são pessoas sérias, são pessoas que estão lá cavando poços, com o apoio também da nossa Viva. Então, se Deus tocou agora no teu coração, semeie na Terra Santa. Amém? Eu gostaria de encerrar, né? Nós temos que encerrar, infelizmente, né? Rose, muito obrigada. Eu te adoro, eu te amo, eu respeito você. Você é uma pessoa, esse teu amor, essa tua seriedade, essa tua dedicação por Israel. E eu vejo as bênçãos sobre tuas filhas, sobre os teus netos, que Deus... Soube que chegou um neném novo, né? Estou com a netinha nova. Chegou segunda-feira. O bebê da Paula, que está na Índia. Que Deus abençoe a Paula lá na Índia. Mas, assim, que Deus te abençoe ricamente. Eu gostaria de pedir para o pastor Alencar ou fazer uma oração de encerramento, ou alguém quer falar mais alguma coisa? Franca, Ângela? Não. Pastor Alencar, o senhor poderia, então, fazer uma oração de encerramento? E vamos orar também pela vida da Rose, pela família da Rose,
pela netinha da Rose que nasceu essa semana. Glória Isso é a um Deus. privilégio, né? É verdade, Poder muito. orar pela nossa amada Rose. A glória de Deus é uma pessoa que Deus tem colocado nas nossas vidas, que tem sido um canal de bênção, é um canal de bênção para a glória de Deus. Então, para mim é um privilégio, né, de estar alçando a voz e falando com o nosso Deus, agradecendo o nosso Machia por a bênção dela estar junto conosco neste tempo, né, para a glória de Deus. Vamos lá. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós, Senhor, queremos te agradecer porque tu és o nosso Machia. Senhor, tu tem operado, Senhor, em nossas vidas. Senhor, tu nos constituiu em unidade pelo teu Espírito Santo. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida, Senhor, da Rose, pela sua família, pela dedicação, ó Pai. E porque, Senhor Jesus Cristo, tu tem levantado ela, Senhor, com a tua bandeira. A bandeira, Senhor Jesus, de Israel. Senhor, a cidade, Senhor, santa. E nós queremos, neste momento, ó Deus, agradecer, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos unidos e de termos, Senhor Jesus Cristo, alguém, ó Pai, que venha nos esclarecer, Senhor, os teus planos, as tuas promessas e também, Senhor, a cultura. Senhor, para a glória e para a honra do teu santo nome, nós abençoamos a vida dela, o seu ministério, a sua família. Meu Deus, que em tudo aquilo que ela planejar, meu Senhor, tu venha fazer além. Tu venha capacitar, Senhor, além, Senhor, das suas forças. Como ela mesmo, Senhor, falou, a esperança, Senhor, deve estar, Senhor, em nossos corações. Como também, Senhor, está no coração dela enraizado para a glória e para a honra do teu santo nome, meu Pai. Porque sabendo, ó Deus, que se assim fizermos, alcançaremos, Senhor, muitas vidas, ó Pai, e o teu nome será exaltado e engrandecido. Porque, Senhor, não dependerá de nós, mas depende, Senhor, do teu Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós queremos, Senhor, abençoar a vida da tua serva, Senhor. Ser com ela, Senhor Jesus Cristo, como é a tua promessa. Não só hoje, Senhor, mas também, Senhor, eternamente, ó Pai. Que tu venha largar, Senhor Jesus, os propósitos e venha realizar, Senhor Deus da glória, porque cremos, ó Deus, que tu és fiel, porque tu promete e tu também farás. A promessa tua, Senhor, na vida da tua serva e na nossa vida é o sim, sim e o amém. Por isso nós queremos, Senhor, te agradecer e te exaltar, porque tu és o nosso único Deus, nosso único Senhor, nosso único Salvador. Tu és, Senhor, Yeshua HaMashiach. Senhor, é aquele que nos conduzirá, Senhor, ao término desta promessa, da esperança. No nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por tudo. Amém. Deus abençoe. Amém. Pastor, amém. Vamos estender as nossas mãos, todos nós. Vamos orar pelas pessoas que estão nos assistindo, que elas vão receber discernimento, sabedoria desta palavra. A palavra foi esperança. Mesmo que você não veja os frutos, Deus te prosperará, ou espiritualmente, ou financeiramente, porque o nosso Deus, ele é fiel, ele não dorme, ele não toscana, ele é fiel, ele vai trabalhar na sua vida, ele vai trabalhar na sua casa. Todo espírito de medo sai da sua vida, sai da sua casa, sai da sua família. Nós que profetizamos a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que se una, se fica numa igreja onde tem o Pai, o Filho, o Espírito
Santo. A palavra que Deus falou para Abraão, Ele fala para nós também, para nós perseverarmos, para nós não desistirmos, porque Deus é conosco. Como a Rose falou, como está? Estou bem, estou esperando, estou crendo na promessa, estou crendo no milagre. Eu sei que o nosso Deus é fiel e pedimos para que a nossa fé, não só de vocês, todas nós, necessitamos do renovo, de uma fé renovada, de uma fé que o Espírito Santo venha nos falar, venha nos renovar, que o Espírito Santo venha nos tocar para que a gente seja transformado, queimando todo medo, queimando toda a resiliência, tudo que não vem de ti, Senhor, sobre a nossa vida. Nós declaramos as bênçãos de Abraão, de Isaac, Jacó, as bênçãos de Maria, as bênçãos da Adriana, as bênçãos da Rose, do pastor Alencar. Coloca o teu nome, porque você é um abençoado. No nome de Jesus, que Deus te abençoe, que faça te prosperar, que você venha ter discernimento dos planos e do infinito amor dele por você. Que Deus te abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu amo vocês. Eu amo estar com vocês. Deus nos uniu com um propósito que a gente esteja intercedendo